É possível que crentes caiam em pecados graves, como as pessoas do mundo. Isso, infelizmente, é verdade. A gente pode ficar chocado, né, que numa igreja cristã, como a igreja de Corinto, fundada pelo apóstolo Paulo, tinha um homem que vivia com a sua madrasta. Ele e o pai compartilhavam a mesma mulher. Caso é escabroso, até em mencionar. Mas a gente esquece que Davi cometeu adultério, mandou matar o marido da mulher. A gente esquece de que outros homens de Deus, a lista de heróis da fé do Antigo Testamento é grande, e alguns deles cometeram pecados graves, como o próprio Abrão, que vai negar que Sara é a sua mulher, para poder escapar com vida, né? Vai deixar que ela seja levada para a casa do líder da região onde ele estava. Quer dizer, a gente às vezes fica com a impressão de que, por conta da relação especial que a gente tem com Deus, como povo de Deus, povo que foi separado por Deus, que conhece a palavra de Deus, que se reúne em nome de Deus, que lê a Bíblia, que ora, a gente pensa que está imune às tentações e à corrupção da carne e aos atrativos do mundo. Pecados como esses podem acontecer, não deveriam, não é a vontade de Deus, e eu não estou dizendo isso para minimizar, eu estou apenas constatando a realidade. Às vezes, pessoas que são crentes, fiéis, tementes a Deus, de repente elas caem, elas tropeçam e caem. Eu estou dizendo isso para lembrar que a Bíblia constantemente está dizendo: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Aquele que está em pé, veja que não caia. Se alguém cair, Gálatas 6, vocês que são espirituais, corrijam o tal, olhando por vocês mesmos, para que vocês não sejam tentados. Então, existe sempre o risco da tentação, especialmente nessa área da imoralidade, onde hoje tudo ficou fácil. Pornografia fácil, pornografia grátis, acesso via celular, namoros que seguem o padrão do mundo, namorados que já vão para a cama antes mesmo de casar, mulheres fáceis, homens mais fáceis ainda, já começando cedo, prostituição generalizada. Então, é muito fácil, a tentação é muito grande, especialmente no meio da juventude evangélica. Então, casos como esse estão aqui na Bíblia para nos advertir do risco de nós cairmos em pecados escabrosos como esses, que a gente fica pensando, isso não pode acontecer. Pode, infelizmente pode. E está na Bíblia exatamente para nos prevenir. A segunda coisa que a gente já pode comentar aqui é que, embora todo pecado seja igual diante de Deus, porque o pecado é transgressão da lei de Deus. Então, quem mente, teoricamente, é tão culpado como quem mata, porque não mentirás, não dirás falso testemunho, e não matarás, são 2 mandamentos dos 10 que Deus nos deu. Então, tanto faz quebrar um mandamento ou outro. Todo pecado é transgressão da lei de Deus. Mas existem algumas transgressões da lei de Deus que têm circunstâncias agravantes que fazem com que essa transgressão ela seja mais odiosa, seja mais grave e tenha consequências maiores do que outras. Então, por exemplo, quando fazemos isso em público, ou como fazemos isso reiteradas vezes, ou então quando continuamos a fazer aquilo depois de termos sido advertidos, ou quando fazemos isso depois de 20 anos de crente, ou quando fazemos isso quando somos líderes da igreja, ou temos uma posição de visibilidade na igreja. Então, existem agravantes. Você não foi tentado, por exemplo, né? Você simplesmente resolveu fazer e não teve uma tentação específica, assim, tipo, alguém induziu você fez por você mesmo. Tudo isso é agravante e torna um pecado mais odioso do que os outros. Mas é o caso, é por isso que Paulo se refere aqui a esse pecado como sendo uma infâmia, como sendo alguma coisa que não tem nem entre os gentios, nem entre os pagãos tem esse tipo de coisa, e ele chama o cidadão de malfeitor, criminoso, é o termo que Paulo está usando aqui. Ou seja, é evidente que existem pecados que exigem um tratamento mais severo, exatamente por conta da sua odiosidade, da sua gravidade, né? O tipo de pecado que foi cometido, as circunstâncias em que ele foi cometido. E segunda coisa, aliás, a terceira lição aqui que eu quero tirar dessa passagem é que a disciplina tem que ser feita na proporção do pecado cometido. Pode parecer que Paulo está sendo muito duro quando ele diz expulsa esse irmão, mas tem que lembrar o que é que o irmão fez, né?
Por que Paulo está dizendo assim? Tem que expulsar o irmão, mas o irmão não é inocente. O irmão está tendo relações com a madrasta e a coisa já é de conhecimento público e ele continua do mesmo jeito. Então, trazendo escândalo, manchando o nome de Cristo, envergonhando o nome da igreja. Então, não é um pecadinho assim que a gente passa a mão por cima e só puxa a orelha, né? E faz de novo, né? Não, coisa grave aqui. Então, Paulo não está sendo severo demais, ele está tratando o pecado na proporção em que ele foi cometido. E é assim que as faltas têm que ser cometidas também. Algumas faltas são veladas, algumas coisas é entre eu e Deus, ninguém mais sabe. Então, tem que ser resolvido entre eu e Deus. Às vezes, outro pecado acontece entre a minha pessoa e outra pessoa, duas pessoas apenas, eu e o próximo. Então, tem que ser resolvido entre nós dois. Mas aí, de repente, determinados pecados se tornam de conhecimento público. Eles têm que ser cuidados, têm que ser tratados na mesma proporção do conhecimento deles. Tem que ser tratado publicamente. O irmão tem que ser ou disciplinado, suspenso, ou excluído da igreja, dependendo do tipo de organização eclesiástica. Eu termino aqui primeiro com a palavra aos pastores. Os pastores que estão aqui, pastores, colegas que acompanham pela internet. Queridos, a necessidade que a gente tem de zelar pela vida do rebanho. A gente se ocupa com tanta coisa no pastorado, e, de fato, o pastorado demanda muita coisa. Tem trabalho administrativo, a preparação de sermão, uma série de outras atividades, coordenar a programação da igreja. E a gente não pode esquecer por que a gente tem o nome de pastor. Exatamente porque a gente cuida da vida das ovelhas. É importante. O ruim de igreja grande demais é que o pastor não conhece o que está acontecendo com os membros da igreja. Pode ter um casal transando, de namorado transando, e ele não sabe. Porque tem 800 membros da igreja, 1.000 membros, 3.000 membros, como é que ele vai saber? Tem igrejas que já perderam essa marca da disciplina. A porta de entrada é tão larga quanto a porta de saída. Aliás, a porta de saída é tão larga quanto a porta de entrada. Entra gente, sai gente, não tem nem rol de membros. Não sabe nem quem são os membros da igreja, quando foram admitidos, não foram examinados, nem quando entraram, nem quando saíram. Então, tem igrejas que não têm o menor zelo e o menor cuidado com a sua membresia. Precisa ter, para poder exercer esse tipo de coisa aqui. Precisa ter para exercer esse tipo de coisa aqui. Então, pastores, a necessidade da gente procurar os faltosos, pregar sobre a necessidade de viver vida santa, e aqui uma coisa também, cuidar dos que foram disciplinados. Porque às vezes a gente disciplina o irmão e entrega a Satanás mesmo. Diz que Satanás tome conta de você agora. Mas o fato de que a gente entrega o irmão a Satanás, para que ele se recupere, né, não quer dizer que a gente não vai atrás. A gente tem que ter cuidado com os disciplinados também, acompanhar a gente que foi disciplinada. Em algumas igrejas mais organizadas, em caso de disciplina, o colegiado designa um tutor, um pastor, para acompanhar aquela pessoa que foi excluída ou que foi penalizada de alguma maneira, para ver o progresso dela, visando a recuperação da pessoa. E minha última palavra é para você que está aqui, e talvez não tenha ninguém aqui, talvez eu vou estar falando no vácuo, mas tá. De repente tem alguém aqui que está sob disciplina. A necessidade de se humilhar diante de Deus. Pode ser até que ela não foi feita pelo motivo certo, mas veja isso como sendo de Deus. Deus quer ensinar alguma coisa, pelo menos a como conviver diante da injustiça. Mas corre o risco de que a disciplina foi correta. E você então precisa ver diante de Deus, o que é que você precisa aprender? O que é que precisa ser corrigido? Quais foram os motivos que levaram a essa disciplina e a sua participação nisso tudo, e aprender as lições que Deus deseja lhe ensinar. E para todos nós, vigiar e orar, porque isso que aconteceu com esse irmão lá da igreja de Corinto, pode acontecer com você e pode acontecer comigo. Nós não temos certeza, mas existe uma chance de que esse irmão aí é o pecador arrependido da segunda carta. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo pede que a igreja perdoe e receba um irmão que se humilhou e se arrependeu. E alguns estudiosos acham que era exatamente o imoral da primeira carta, que a disciplina funcionou, que a igreja se reuniu, expulsou o cara, cuidou dele e ele finalmente voltou, e Paulo quer que ele seja readmitido na igreja. Que bom, né? Quando funciona a disciplina, é para o nosso bem. Vamos orar?
Ó Deus querido, obrigado pela Tua palavra, nos ajuda a ver a seriedade do nosso comportamento. Livra-nos do mal, como o Senhor Jesus nos ensinou a orar. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós oramos, ó Deus, pelos que aqui estão e pelos que nos acompanham, que de alguma maneira estão lutando contra pecados de ordem sexual, tentações na área de imoralidade. Livra-nos, ó Deus, livra-nos do mal. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.